Galera tricolor, hoje é dia de Flu, hoje à noite, 9h45, teremos Fluminense em campo pelo Campeonato Brasileiro. Vamos pegar o Corinthians lá em Itaquera, né, lá em São Paulo. Última memória que a gente tem de lá e que a gente tem do Corinthians é péssima, né, não é boa, mas hoje é uma nova história, um novo campeonato e tem novidades no time do Fluminense, tá? Corinthians também com desfalques, a gente vai comentar isso aqui nesse vídeo, mas principalmente o Fluminense com algumas peças aí que não vão para jogo, enfim, a gente vai comentar tudo nesse vídeo aqui, então convido você a ficar comigo até o final para ficar muito bem informado sobre essa partida de logo mais, né? 9h45 da noite, tá certo? Rapaziada, só antes de partir para o vídeo, quero pedir o like de vocês, o joia. Senta o dedo no botão do joinha aí, que você vai dar uma moral absurda para a gente, tá? O YouTube valoriza muito essa métrica, nós também, é claro. Com o like você faz com que o nosso alcance aqui no site melhore muito, né? A gente consiga alcançar mais gente. Nosso conteúdo vai chegar para mais pessoas ao redor do mundo, que vai fortalecer muito o nosso trabalho aqui de compilar e trazer para vocês as principais notícias do Fluminense, tá certo? Vamos lá, galera. Primeiro, estou aqui com uma notícia, né? Dada em primeira mão pelo Vitor Lessa, tá? Da Rádio Globo, que falou sobre jogadores que desfalcaram o Fluminense, tá? Que não vão viajar para São Paulo. E tem alguns nomes aqui que a gente não esperava, tá? Caio Paulista não viajou com a delegação, tá? Alegando dores abdominais, não viajou, tá? Com a delegação para São Paulo. Tá? A gente que vai a jogo fora de casa, vê sempre lá em São Paulo, família inteira do Caio Paulista pronta para assistir ele em campo. Dessa vez lá no Itaquerão não vai ter Caio Paulista, tá? Não vai ter Caio Paulista em campo, não viajou com a equipe tricolor. Marcos Felipe também sentiu algum problema físico e está fora. Mais uma vez, né? Ficou de fora contra o Avaí, foi relacionado agora contra o Botafogo do Rio de Janeiro e volta a ficar de fora. Eu, sinceramente, cara, eu falei isso já lá atrás e repito, tô achando estranho. Tô achando estranho porque ninguém diz que problema físico é esse. Primeiro foi um problema familiar, agora um problema físico que ninguém diz quem é. A gente sabe que a situação do Marcos Felipe aqui no Fluminense ela é um pouco controversa, né? Perdeu a posição, se incomodou com isso, tem sondagens de outras equipes. É um goleiro que, bem ou mal, tem nível de Série A, né? Embora eu não acho que esteja pronto para ser titular do Fluminense, mas tem nível de Série A. Então, não sei se está saída do Fluminense. Eu sei que eu desconfio com essa ausência dele aí, tá? No time que viajou para São Paulo. Além dele, Marrone não se recuperou do seu problema físico, tá? E não viajou também, não vai ser desfalque aí para o Fluminense, né? O problema técnico dele já existe há algum tempo, né? Não consigo jogar bola ainda desde que veio para o Fluminense. E tá com esse problema físico aí, por isso não foi relacionado no último jogo e não está relacionado de novo para essa partida contra o Corinthians, tá? O time titular do Fluminense deve ser o mesmo que foi ao campo contra o Botafogo do Rio de Janeiro e contra o Avaí, tá? Fábio no gol, Samuel Xavier, Nino, Manuel e Calegari pela esquerda, André Martinelli, Iago e Ganso. Lá na frente, John Arias e Germancano, tá? Vale lembrar, né, que além desses desfalques que eu falei, o Fluminense publica aí o Mário Pineda como desfalque por lesão, né? Eu também não sei se eu acredito muito nisso. Fato é, eu acho que o Pineda não joga mais pelo Fluminense, todo mundo já sabe que ele vai sair, né? Já sabe que ele não vai permanecer no clube. Aí bota aí que ele tá com problemas físicos, lesões e tal, mas a verdade é que o Pineda já tá praticamente fora do Fluminense, tá só cumprindo aí os últimos momentos de contrato dele aqui com o tricolor, tá certo? E pelo outro lado, né, o Corinthians também tem desfalques, né? O Yuri Alberto que meteu o gol na gente aqui no jogo da ida, né? Tá suspenso, foi expulso contra o Corinthians e não joga. Tá além dele o Adson, né? O atacante Adson tá lesionado. Então o Corinthians vem com Cássio, Fagner, Gil Babueno e Fábio Santos, Fausto Vera, Duqueiroz e Renato Augusto. Na frente, Gustavo Mosquito, Matheus Vital e Roger Guedes. Eu acho que era basicamente esse time, tá? Que jogou contra a gente na semifinal da Copa do Brasil. Vou até checar aqui agora para falar para vocês, mas eu acho que foi basicamente esse o time que eles escalaram para esse jogo. É o time de sempre do Corinthians, né? Só que sem o Yuri Alberto. Yuri Alberto que está suspenso, tá? Foi isso mesmo. Roger Guedes, Gustavo Mosquito e Yuri Alberto. Essa é a escalação. A escalação aqui do Corinthians está sem o Roger. O Roger Guedes está como 9, perdão, e está com o Matheus Vital no lugar do Yuri Alberto, tá? Assim, eu acho que o Fluminense pode sim conseguir um bom resultado, mas vai depender muito da postura do time, né? O próprio jogo 3-0 que a gente foi eliminado, eu acho o placar mentiroso.
O jogo estava meio aberto, olha aí, o Fábio comete aquela falha, né? E aí o Renato Augusto abre o placar. Depois, no segundo tempo, o Fluminense tenta atacar, toma 2 gols em contra-ataque quando já estava desesperado, né? Então, assim, eu acho 3-0 um placar que foi elástico até demais, assim, acho que foi simbólico pela infertilidade, eu posso chamar assim, dos ataques do Fluminense. O Fluminense tinha a bola, mas não conseguia produzir nada. Mas não foi um jogo para o Fluminense tomar 3-0 do Corinthians. Então, assim, eu acho que a gente tem condições de, na noite de hoje, ir lá ganhar o Corinthians. Mas o Fluminense tem que melhorar muito a postura. As partidas fora de casa do Fluminense, exceto contra o Avaí, que é um time que está lá embaixo na tabela, têm sido tenebrosas. O time do Fluminense tem sido alguma coisa assustadora fora de casa. Parece que treme, não sei dizer. Mas não tem sido legal. Agora, último jogo também, principalmente o segundo tempo, não gostei nem um pouco. Depois que o Diniz tirou quem que ele tirou? O Manuel para botar o Natan e aí botou o André na zaga. Eu acho que expôs muito a defesa e, enfim, acabamos perdendo meio campo também, que o André tem aquela vitalidade para ganhar os duelos ali por dentro. Então, eu acho que esse jogo também é um pouquinho de jogo de xadrez, é racional ali. A gente tem condições sim de vencer o Corinthians, embora o Corinthians seja um time forte, está na nossa frente, né? Na tabela importante, né? Essencial, na verdade, eu diria, que o Fluminense vença esse jogo. Até porque a gente precisa grudar no Corinthians. Passaria o Corinthians na tabela, né? Mas eles têm um jogo a menos. Então, assim, essencial, cara, que o Fluminense consiga isso. Jogo da Rede Globo, tá? Tem transmissão na TV aberta na Rede Globo, Premier também para quem tem Premier, mas o jogo tem transmissão da Rede Globo, horário nobre, 9h45 hoje, quarta-feira, Fluminense enfrentando o Corinthians lá na Neoquímica Arena, também conhecida como Itaquerão. Quero saber o seu palpite, Tricolor. Bota aí nos comentários quanto você acha que vai ser esse jogo. Tá? Eu acho que o Fluminense consegue ganhar por 2-1. Germancano faz o dele. Acho que o Manuel faz umzinho de cabeça. E o Roger Guedes desconta para o Corinthians. O Roger Guedes gosta de fazer gol no Fluminense, né? Esse é meu palpite. Solto de vocês aqui no comentário quanto vai ser o jogo, quem vai fazer os gols, tá certo? E quando você for lá comentar, fica de olho que no comentário fixado vai estar lá um link com os melhores produtos do Fluminense, com os melhores preços. E se você botar o cupomzinho Central10, você pega 10% de desconto ainda, tá? Então abre o olho, vai lá, que tem muita coisa maneira, muita coisa boa do Flusão, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.